Bom, gurizada, outras coisas que a gente tem que ver aqui nesse pré-provinha é lembrar, por exemplo, aquela parte do livro do Enem de combustíveis, né? O Enem gosta de combustíveis, gosta que vocês analisem toda a parte de combustíveis. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem que lembrar, por exemplo, combustíveis fósseis, né? Dei uma revisada lá em combustíveis fósseis. Aí vocês têm o carvão, que é o pior, que são queima pior, queima incompleta, gera fuligem, gera CO, monóxido de carbono, gera muito CO2, então causa efeito estufa, gera material particulado, causa problemas respiratórios. Aí depois o carvão foi substituído pelos derivados do petróleo, óleo diesel, óleo de caldeira. Quanto maior a cadeia, destila depois, é mais grosso, é mais contaminado com enxofre. O óleo de caldeira com mais de 30 carbonos, ele tem mais enxofre, gera mais chuva ácida e gera mais efeito estufa, mais CO2. O óleo diesel é o grande vilão do efeito estufa, porque gera muito CO2 e é todo o setor de transportes, né? Ônibus, caminhão, navio. Então, quer dizer, complica a questão ambiental com o petróleo. Aí depois eles substituíram pelo gás natural, né? Hoje a moda é gás natural, metano. Por quê? Porque ele gera menos CO2, ele não vem contaminado com enxofre, não gera chuva ácida. Então, deem uma revisada lá na destilação fracionada do petróleo, cara. Quem é que destila antes que quem? Como é que os caras fazem para limpar o petróleo? Tá, e se o petróleo vazar, ele é apolar, então ele é immiscível em água, aí ele é menos denso, fica em cima. Como é que tu tira? Tu larga um detergente, que é anfifílico, ou tu faz uma decantação. Enfim, dê uma revisada nesses combustíveis fósseis, faltou o S aqui, né? Combustíveis fósseis, que geram energia como? Queimando. E aí, como é que a gente usa isso aqui? São combustíveis fósseis. A gente vai fazer o uso numa termoelétrica. Como é que funciona uma termoelétrica? Queima, gera calor. Esse calor aquece a água mexe uma turbina e uma turbina gera eletricidade. Então, na verdade, eu gero calor através de uma combustão. Combustível gera calor e esse calor gera eletricidade. Esse é o princípio de uma termoelétrica, né? Então vocês têm que ter noção de como funciona isso aqui, né? Então, cuidado. Tá, mas e se não for combustíveis fósseis? Vão ser combustíveis renováveis. Renováveis. Quem são os combustíveis renováveis? São chamados biocombustíveis. Biocombustíveis, né? Vamos lembrar aí, ó, os biocombustíveis. E aí, o que é que nós temos? Nós temos o etanol, que o Brasil é o campeão do mundo nisso aqui. Etanol, que vem da fermentação do açúcar. Aqui no Brasil a gente pega a cana, fermenta ela. Primeiro moe a cana, né? Moe a cana, gera o açúcar. Aí o que eu faço com o açúcar? Fermenta. Fermentação do açúcar. Aí fermentou o açúcar, gera o etanol. E o etanol queima com menos CO2, não vem contaminado com enxofre, não gera chuva ácida. E enquanto era cana, lembra lá? A folhinha da cana. Enquanto era cana, o que ele gera? Fotossíntese. E se faz fotossíntese, o que ele faz? Ele consome o CO2 que ele mesmo vai gerar ao ser queimado. Então é melhor ambientalmente o etanol, o álcool etílico, ele é um combustível melhor, porque enquanto faz fotossíntese, consome CO2, gera menos efeito estufa, né? Não é contaminado com enxofre, não gera chuva ácida, né? E é renovável, porque eu posso plantar a cana de novo. Em outros países, em vez da cana, eu vou botar outras coisas que tem açúcar, beterraba na Europa, arroz no Japão, milho nos Estados Unidos, qualquer carboidrato tem açúcar e eu posso gerar álcool, certo? Além do etanol, nós temos o biodiesel, cara. O biodiesel aí, qual é a diferença? Também é planta, só que em vez de ser cana, é mamona, soja, girassol. O que mamona, soja, girassol tem? Não é açúcar, é óleo, gordura. E aí o que eu faço? Eu faço uma transesterificação. Uma transesterificação, o óleo é um éster, e eu vou transformar no biodiesel, que é outro éster.
Só que é um éster melhor de queimar do que a gordura, do que o óleo. Essa transesterificação normalmente é em meio básico, catálise básica, né? Então, e sobra, além do biodiesel, que é um éster, a glicerina, que é um subproduto, o glicerol, que é um álcool, né? Então, olha lá, ó, questões que podem cair. Pessoal, cana me dá açúcar. O que que açúcar é? Açúcar é um poliol aldeído, que é a glicose, por exemplo, e um poliol cetona, que é a frutose. Né? Só para dar exemplo aqui, glicose e frutose. Poliol aldeído ou poliol cetona, certo? Então, ao pegar a cana e moer, eu tenho açúcar. Aí eu fermento o açúcar, gero o etanol. O etanol vai ser queimado e tal. Então, já na mamona, eu tenho óleo. Na soja, né? Eu tenho óleo. E aí o óleo é um éster. Mas não é um éster bom de queimar. O que que eu faço? Uma transesterificação com uma base. Gero um outro éster, que é o biodiesel, que é melhor de queimar. E ainda sobra a glicerina, que eu vou mandar para a indústria de cosméticos. Por quê? Porque é um umectante, um hidratante, né? A glicerina. Então essa reação é bem famosa, tá? Então o que eu posso fazer com a gordura? Eu posso fazer a saponificação, que é reagir com uma base direto, ou fazer uma transesterificação, que é reagir com uma base e um álcool. Eu uso o próprio etanol aqui, né? Uma base e o etanol, e eu transformo em biodiesel, que é um outro éster. Então, lá nos hidrocarbonetos eu tenho óleo diesel. Se cair na prova, diesel, tá dentro aqui, ó. O diesel é hidrocarboneto, derivado do petróleo. Hidrocarboneto. Né? Já o biodiesel é um éster. É um éster. Então, se cair na prova, a diferença entre o diesel e o biodiesel é a função. Diesel é hidrocarboneto, polui muito. O biodiesel vai poluir, vai gerar CO2, mas não vai gerar chuva ácida, porque não vem contaminado com enxofre. Está aí a primeira vantagem em relação ao diesel. E a segunda é que, enquanto é planta, faz também a fotossíntese e consome um pouco do CO2 que ele mesmo vai gerar. Pessoal, por que o nome é biodiesel? Bio, porque vem de planta. Diesel, porque tem mais ou menos os mesmos 20 carbonos da cadeia de um diesel. O diesel, pessoal, é um derivado do petróleo com mais ou menos 20 carbonos, mas é um hidrocarboneto de 20 carbonos. Aqui nós teremos um éster de 20 carbonos, mais ou menos, né? Então, quer dizer, é bem importante a gente saber isso aqui, certo? Vamos adiante. Bom, gurizada, outra coisa aqui que vale a pena a gente lembrar é o seguinte, o etanol também, em vez de queimar, eu posso usar ele para fazer o famoso plástico verde, né? Vocês não podem esquecer disso, que isso é bem importante. Da onde vem o plástico? O plástico vem lá do petróleo, da nafta, que eu tiro quem? Eu tiro o eteno tem liga dupla, ele é o monômero, para fazer o polietileno, que é o plástico. Né? Esse aqui é o plástico. Tá, mas se eu não quiser tirar o polietileno mais do petróleo, não quiser explorar o petróleo, tem como tirar do álcool? Sim. O que tem o plástico verde? Eu vou pegar o etanol. Importante isso aqui, hein, cara? Vou fazer uma desidratação intramolecular dentro da cadeia do etanol, é uma desidratação intramolecular, e ele vai virar o eteno. A partir do instante que ele vira o eteno, ele vai virar o polietileno, mesmíssimo plástico que eu gerei do petróleo. É o mesmo, cara. Então ele não é verde, ele não é biodegradável, ele não é porra nenhuma, cara. A única diferença é que ele é verde quando ele é cana. Então, em vez de tirar do petróleo e explorar do petróleo, eu planto a cana, eu fermento, eu moo a cana, sai o açúcar, eu fermento a cana, tiro o álcool. O que eu faço no álcool? Desidrato, geralmente é com ácido sulfúrico essa desidratação. Desidrato, roubo água e gero o eteno. A partir do instante que eu gero o eteno, é o mesmo plástico, certo? Então, vocês tomem cuidado com isso, é o mesmíssimo plástico que gera a partir do petróleo. Só é verde porque ele é renovável, eu planto cana e ele faz fotossíntese e consome CO2, ok? Vamos adiante. Bom, gurizada, nós temos que ver também as energias alternativas, né?
As energias alternativas, que são aquelas que eu não preciso queimar para gerar energia. Aqui nós vamos trabalhar, lembrar que a gente viu duas, né? A radioatividade, que é aquela que vem de um núcleo instável. Esse núcleo instável pode já ser naturalmente instável ou ser instabilizado porque eu bombardeio o nêutron, né? Então, ele fica instável. Ou ele já é naturalmente instável, né? E se ele está instável, ele emite lá radiação. Alfa, beta e gama. Alfa tinha número atômico 2, massa 4, então cada vez que eu emitia alfa, minha massa ficava 4 vezes menor, 4 unidades menores e meu número atômico 2 unidades menores. Podia ser o beta, que era a emissão de um elétron, que não alterava a massa e deixava o número atômico uma vez maior, e gama, que não alterava nem a massa, nem o número atômico, afinal é uma radiação eletromagnética somente, né? Então, cada vez que eu emitisse alfa ou beta, mudava que elemento eu era. Alfa ficava 2 casas menor, ou seja, 2 casas atrás na tabela. Já beta ficava uma casa a mais, ficava um elemento com um número atômico a mais na tabela, né? Então, tudo isso a gente viu. Lembrando que alfa é a mais lenta, mais gorda, menor poder de penetração. Mas alfa tinha carga mais 2, já que tem 2 prótons. Né? Então, ela tinha maior poder ionizante. Beta tinha carga menos 1, era a segunda mais ionizante, mas também era a segunda em termos de penetração. E gama é a que tinha nenhum poder ionizante, ou quase nenhum, porque não tinha carga, mas também é a que penetrava mais, é a que tinha maior problema. Lembrando que o dano causado depende de qual é o tipo da radiação, depende do tempo de exposição, da distância da fonte, tudo isso interfere no dano causado pela radiação, né? Lembrando que, basicamente, essas radiações vêm de 2 tipos de fenômeno: fissão ou fusão nuclear. Tem que lembrar isso aí, que a fissão é a quebra de núcleos grandes em núcleos menores, emitindo energia. Enquanto que a fusão é o contrário. Eu vou unir núcleos menores para formar um núcleo maior e isso eu emito energia. Só que também era mais difícil porque eu precisava de energia para começar. Então a fusão, além de ser mais difícil de começar, ela é mais difícil de controlar. Então esse aqui era o núcleo do Sol, né? Então ela é difícil de controlar. Enquanto que a fissão é o que a gente usa em reatores, que a gente usa em submarinos, que a gente usa para fazer bomba, né? Tudo isso tem a ver com fissão nuclear. Outra coisa que a gente viu é que a gente geralmente usa urânio. Só que esse urânio, ele é um minério, na verdade ele vem de um minério, né? Ele vem lá de um minério que contém urânio e ele tem que ser enriquecido, ou seja, concentrado, né? Então, enriquecer o urânio é concentrar a quantidade de urânio até uma certa concentração, até uma certa concentração que seja daquele uso que eu preciso. Então, por exemplo, para uso hospitalar, até 20% normalmente, né? Se eu quero usar num submarino ou numa usina nuclear, é um pouquinho mais. Se eu quero uma bomba atômica, eu preciso mais do que 90%, 95% de urânio concentrado. Então, quer dizer, é bem mais difícil, tá? E para isso nós usamos o que? Para enriquecer e para separar esse urânio, né? Para deixar o urânio mais concentrado, porque tem o urânio radioativo e o não radioativo. Nós vamos concentrar o radioativo. Isso tudo a gente precisa de ultracentrífugas, né? São ultracentrífugas, centrifugações aí que a gente viu lá. Dê uma olhadinha nisso aí. Para terminar a parte de radioatividade, vale a pena lembrar o conceito de meia-vida, né? O que é a meia-vida? Na verdade, é um tempo de meia-vida, né? É um tempo de meia-vida. É o tempo necessário
para que metade da amostra reage. Metade da amostra se decomponha, decaia radioativamente, se destrua, reaja com alguma outra coisa, ou desapareça do corpo, enfim, tem meia-vida de remédio, que é o tempo que leva para que metade do remédio desapareça do teu corpo, né, e seja excretado. Interessa que meia-vida é um tempo para que metade da amostra reaja. Desapareça. Seja consumido, enfim. Tá? Então, sobre radioatividade, esses são os itens que vocês têm que dar uma olhadinha lá. Sobre pilha. Pilha, pessoal, a gente viu a pilha de hidrogênio, né? Bateria de hidrogênio. O que vale a pena dar uma revisada sobre pilha? Olha, sobre pilha vale a pena revisar o quê? Vale a pena revisar que pilha é espontânea. Se ela é espontânea, ela tem que ter uma reação de oxidação e redução, reação de redox espontânea, e para isso tudo ela tem que ter a famosa DDP, a diferença de potencial, onde eu vou ter um elemento que está louco para se oxidar, o outro que está louco para se reduzir. Um que vai ter o maior potencial de oxidação, quer se reduzir, quer se oxidar, e o outro que tem o maior potencial de redução, quer se reduzir. Esse que quer se oxidar, perde elétron, é o ânodo. Ou seja, vogal, vogal, a oxidação é sempre no ânodo. Esse que quer se reduzir recebe elétron, é o cátodo. Consoante, consoante. Reduzir, cátodo. Só existe redução no cátodo e oxidação no ânodo, pessoal. Se vier com papo de oxidação no ânodo, tá errado. Se vier com papo de receber no teu ânodo, tu não deixa receber no ânodo. Receber no ânodo tá errado. Se depositar em metal, metal depositado aonde? Sempre no cátodo, nunca no ânodo, né? E como na pilha é espontânea, esse ânodo perde elétron, é o nosso polo negativo, enquanto que o cátodo é o polo positivo. Tá? Então isso tudo tem a ver na pilha. E na pilha os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo. Pelo fio, os elétrons saem pelo fio, nunca pela ponte salina, nunca pela parte molhada, né? Quem é que anda na ponte salina? Quem é que anda na parte molhada, na parte úmida da pilha? Os íons. Pode ser uma solução iônica, pode ser uma pasta iônica, mas na ponte salina passam os íons para fechar o circuito, para equilibrar a pilha, né? Se eu quiser calcular DDP, como é que eu calculo? Tendo dois do mesmo tipo, ou seja, os dois de oxidação, os dois de redução, tendo dois do mesmo tipo, inverte o menor e soma. Sempre vai dar certo essa DDP aqui, sempre vai dar positivo. Pilha tem DDP positiva, por quê? Porque ela gera corrente, né? Então, tudo isso aqui a gente tinha que lembrar. E lá na pilha importante, essa pilha de hidrogênio, que é famosa, quem é que se oxidava? O hidrogênio. Entrava no ânodo, virava H+, se oxidava, polo negativo, ânodo. Se oxidava de 0 para H+. Já no cátodo, quem entrava? O oxigênio que eu tirava do ar. O oxigênio entrava no cátodo, no polo positivo. O oxigênio ia se reduzir, enquanto que o hidrogênio vai se oxidar. Né? Então, o hidrogênio se oxida, o NOx aumenta, ele perde elétron, gera corrente que passa para o outro lado, através dos fios, onde vai ter o oxigênio se reduzindo. De quanto? Para água. Né? Para O-2. Então, o hidrogênio se oxida para H+, enquanto que o O, que é 0 também, se reduz para O-2.
Tá? Então, com isso, a gente tinha a seguinte reação. H2 mais 1 meio de O2, resumindo, né? Dando água. Essa é a equação global final já, balanceando e cortando tudo que tem para cortar e simplificando. H2 mais 1 meio de O2 é a reação de formação da água. Por isso essa pilha não polui, porque ela gera água, né? Lembra lá? Então, ela é vantajosa porque ela não polui, gera água, e ela gera corrente elétrica para mexer um automóvel, por exemplo. É muito usada para isso, é muito usada em motores pequenos, né? Então, a pilha é usada para gerar corrente elétrica, e essa corrente eu faço o que eu quiser, mexo um motor, acendo uma lâmpada, eu esquento uma casa, enfim, eu faço com a energia elétrica o que eu quiser. Mas o que é a pilha? É energia química que está dentro das ligações que se transforma em energia elétrica, né? Então isso aqui tudo vocês tinham que revisar também, tá? Então, vamos adiante.